Geração Jornal, boa noite, bem-vindos. Dia sombrio, o país acaba de perder mais um filho. Morreu o escritor, professor e jornalista Ismael Mateus, vítima de acidente de viação. O Presidente da República lamenta a perda. Objetivos de desenvolvimento sustentável, metas e cumprimento para o caso de Angola, números que colocam o país ainda muito abaixo da média. Terminou o primeiro Fórum Nacional da Sociedade Civil com recomendações pontuais para o Governo no que diz respeito à melhoria das condições de vida das famílias. Censo Geral da População e Habitação, ponto de situação do processo que corre pelo país. O retrato específico de algumas zonas de Luanda. Promoção da saúde. Na Huila entrou em funcionamento a primeira sala de quimioterapia do sul do país. O essencial que marca a atualidade esportiva hoje e ainda reflexões em torno do Dia Mundial da Música. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Outra vez, boa noite. Morreu hoje o escritor, professor e jornalista Ismael Mateus, vítima de acidente de viação, ocorrido aqui em Luanda nas primeiras horas desta terça-feira, na Avenida 21 de Janeiro, quando o carro em que seguia embateu contra um obstáculo fixo. A triste notícia surpreendeu a todos. O acidente que vitimou mortalmente Ismael Mateus aconteceu por volta das 5h40 da manhã desta terça-feira, na Avenida 21 de Janeiro. Segundo testemunhas no local, a viatura se despistou e embateu contra uma placa publicitária e uma árvore, tendo conhecido morte imediata no local. A morte do jornalista, escritor, professor universitário e membro do Conselho da República deixa no seio da família um vazio que jamais será preenchido. A família tinha em Ismael Mateus o líder, o conciliador, daí lhe ter atribuído o título de pilar da família, como explica Augusto Pandas, primo mais velho do malogrado. O Ismael Mateus praticamente era o comandante da família. O Ismael Mateus era para mim jovem, né? Mas muito dinâmico, muito dinâmico. Ele, portanto, é que dirigia a família. Qualquer atividade que tivéssemos, era o Ismael a estar lá em frente. Sem o Ismael, ninguém fazia nada. Portanto, era um dirigente, porque para nós, o Ismael era o pilar. O pilar. Daqui para frente, estamos assim, sem era. Estamos sem direção e não sabemos como será. Gentiliano de Oliveira, irmão de Ismael Mateus, diz que pela sua liderança e dimensão atribuiu o título de imbondeiro a Ismael Mateus. Eu costumava brincar com ele dizendo que é o nosso imbondeiro. Perdemos o nosso imbondeiro com muita dor e consternação que a família neste momento se encontra. Porquanto sabemos quem foi Ismael Mateus. Ismael é uma pessoa de fácil trato e dispensa comentários. Portanto, família nessa hora, enfim, faltam-nos palavras para descrever, para falarmos um pouco mais sobre ele, falarmos a vocês. A família nessa altura está órfã. Ao longo da sua passagem pela terra, Ismael Mateus atuou como professor universitário, escritor, mas foi mesmo no jornalismo onde começou a ganhar notoriedade, com a sua entrada para a Rádio Nacional de Angola em 1981. Aliás, é na RNA onde conheceu Pedro Neto, que lembra de Ismael Mateus como um profissional de destaque. A dizer que o Ismael é uma figura que nós não podemos passar ao lado quando quisermos falar do jornalismo radiofónico nos tempos modernos, pela sua capacidade de liderança de uma redação. Ismael começou como um jornalista, passou a subchefe de redação, chefe de redação, chefe de departamento de informação, que era o cargo mais alto daquela estrutura. O equivalente hoje a diretor de informação, porque o Ismael é um amigo, é um mestre, é uma pessoa presente, salvo seja, e era também uma pessoa com
muita paciência para ensinar. Aliás, uma das suas competências, ultimamente, era de docente universitário, não é? E é uma veia que ele já trazia há muito tempo. Jornalista desde 1981, Ismael Mateus nasceu em Luanda, aos 6 de julho de 1963. Foi membro fundador do Sindicato dos Jornalistas e da União dos Escritores Angolanos. Desde 1985, publicou textos de opinião, inicialmente na Rádio Nacional de Angola, sob os títulos Dia a Dia na Cidade e Bué de Bocas. Na rádio Luanda Antena Comercial, LAC, escreveu para a rubrica Recados para o Meu Chefe. Posteriormente, viria a publicar textos de opinião nos jornais Angolense e Cruzeiro do Sul e no semanário Angolense. Sabe cozer? Não, eu não posso estar a responder. Ismael, quem tem que fazer as perguntas aqui sou eu. Não sabe cozer. Pronto, mas... O Presidente da República manifestou consternação pela morte na manhã de hoje do jornalista Ismael Mateus, que também era membro do Conselho da República. Numa nota de condolências enviada à família do antigo Conselheiro da República, o presidente angolano escreveu: com profunda consternação, recebi a notícia do trágico acidente que vitimou Ismael Mateus, ativo, membro do Conselho da República e jornalista, radialista e escritor de grande gabarito. Para o Presidente da República, Angola perde um intelectual que, na sua ação interventora na vida pública, sempre soube aliar um elevado sentido crítico com o civismo e respeito pelas instituições democráticas. Essa postura, de acordo com o presidente angolano, era um exemplo para as gerações mais jovens que viam nele um mestre e um modelo a seguir. Segundo João Lourenço, com uma legião de seguidores e admiradores, também como escritor de ficção, a prematura morte do cidadão Ismael Mateus empobrece o nosso jornalismo e a nossa cultura. À família enlutada, aos seus amigos e colegas, expresso as mais sentidas condolências, esperando que saibam ultrapassar no respeito dos seus feitos e da sua memória tão doloroso momento. Lê-se na mensagem do titular do Poder Executivo. Ismael Mateus foi um veterano jornalista da Rádio Nacional de Angola, Jornal de Angola, LAC, Antena Comercial e Rede Girassol. Só para citar estes, foi igualmente membro do Conselho da República, membro fundador do Sindicato dos Jornalistas Angolanos e comentarista em várias cadeias televisivas, rádios e jornais. O país consternado por esta perda, as reações em torno da morte de Ismael Mateus chegam de vários segmentos da sociedade. Ismael é lembrado como um profissional íntegro e destacado em todas as suas missões, intelectual de visão distinta e unânime o reconhecimento de que o país perdeu um grande homem. Homem patriótico, de fortes convicções e de trato fácil. É assim que Ismael Mateus é lembrado, entre aqueles que tiveram a oportunidade de com ele conviver e do seu conhecimento beber. Homem que se entregava a tudo o que fazia. Entrega que fez dele um verdadeiro soldado da democracia e para a cidadania, como descreve o secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas Albino. A partida prematura de Ismael Mateus, um renomado jornalista com provas dadas na história do jornalismo angolano, deixa naturalmente o país e os jornalistas e a comunicação social mais pobre. Ismael Mateus, durante a sua trajetória, deixou provas dadas, portanto, foi um exígnio jornalista, inspirador de gerações e profissionais da comunicação social, um verdadeiro soldado da democracia e para a cidadania, que foi dando exemplos, sobretudo, e a inspiração na escrita a muitos jovens e cidadãos, foi dando, de fundo, reflexões profundas sobre a transformação, as metamorfoses que a sociedade vem registrando e, em particular, a comunicação social
em Angola. O pesar pela morte do destacado jornalista e fazedor de opinião chega também da província de Malange. O governador local, Marcos Alexandre Nhunga, através de uma nota, endereça a família enlutada as sentidas condolências. Também em nota, o MPLA manifesta o seu pesar pelo passamento físico de Ismael Mateus, quem considera uma figura marcante e incontornável da sociedade angolana, que no Conselho da República emprestava o seu conhecimento, experiência e saber, sempre com abordagens que perspectivavam soluções dos muitos anseios dos angolanos, sempre apontando os melhores caminhos para o crescimento e desenvolvimento nacional. O Cidadão Ismael, título de uma das suas obras literárias, era um homem de múltiplos ofícios. Para além de emprestar o seu saber às redações e à literatura, fê-lo também na academia. Em jeito de reconhecimento, a Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, que beneficiou do seu amplo conhecimento, lamenta a perda trágica do mestre, que foi mais do que um professor e teve um legado de excelência e obras notáveis. Os estudantes da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto escreveram: "A morte levou um mestre". À nossa redação chegou também uma nota da UNITA, que descreve Ismael Mateus como um homem de múltiplas valências e uma figura incontornável do jornalismo angolano, cuja morte prematura priva a classe jornalística de um dos seus mais insignes profissionais. Ora bem, perda irreparável. O Conselho de Administração da Rede Girassol lamenta profundamente este desaparecimento físico de Ismael Mateus e ao longo desta noite temos uma emissão especial dedicada em homenagem a esta figura emblemática do jornalismo angolano e não só. E também na manhã desta terça-feira morreu o político Quintino Moreira, vítima de doença. Quintino António Moreira nasceu aos 27 de abril no município dos Dembos, província do Bengo. Foi fundador e presidente dos partidos Movimento para a Democracia de Angola e da coligação dos partidos denominada Nova Democracia, União Eleitoral. O político foi porta-voz dos POC, partidos da oposição civil, deputado à Assembleia Nacional e membro do Conselho da República na legislatura 2008-2012. E avançamos, mudança de assunto nesta edição do Girassol Jornal. Olhamos para outros assuntos que dominam a atualidade. No segundo e último dia do Encontro Nacional da Sociedade Civil, os resultados esperados foram alcançados, com a participação de diversas camadas da sociedade num ambiente favorável para a troca de ideias. Qual é a perspectiva que as pessoas têm sobre liberdades, garantias, sociedade civil e democracia? Quer de determinada sensibilidade da sociedade civil, quer de outras sensibilidades da sociedade civil. E o facto de a organização ter adotado um modelo em que esgota-se as intervenções sem coartar a liberdade de intervenção, permitiu as pessoas exprimirem, e até isso concorre, efetivamente, também para a saúde mental da juventude. Rafael Aguiar destaca que encontros desse tipo devem continuar, pois ajudam a construir uma sociedade com diversidade de opiniões. É isso que nós pretendemos construir, um país que tem diferentes opiniões, que até tem conflitos, mas as pessoas que têm conflito conseguem sentar na mesma sala e, olhando-se de tu para tu, e cada um apresentar a sua perspectiva. Quem nos dera que nós pudéssemos generalizar esse modelo, que é o mesmo modelo que está na Assembleia Nacional, mas que às vezes nós não queremos transpor para a sociedade. E é o modelo que nós trouxemos aqui, ou que a organização trouxe aqui. E esse é o elemento mais positivo. O ativista Pires Bong, da província de Benguela, ressalta que os resultados do encontro não serão imediatos, mas a oportunidade de associações de outras províncias serem ouvidas já é um avanço. Este espaço não trará soluções imediatas, mas sim abre portas e esperança para que amanhã possamos, de algum modo, fazer um balanço positivo de tudo aquilo que nós tratamos aqui.
pois essa esperança que nós dissemos que possa trazer a nível, ou seja, a mais posterior, para o futuro, acreditamos nós que todas as discussões, todas as questões que aqui foram levantadas são aquelas questões sociais e que de algum modo afligem ou apoquentam a nossa juventude e as comunidades. O evento discutiu a participação da sociedade civil no desenvolvimento sustentável do país e contou com a presença de mais de 500 delegados a nível nacional. E estávamos a olhar para o evento que terminou hoje. Trata-se do primeiro Fórum Nacional da Sociedade Civil que decorreu durante 2 dias aqui em Luanda, com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No evento saíram recomendações pontuais para o Governo no que diz respeito à melhoria das condições de vida das famílias. Líderes associativos, como acompanhamos, ressaltaram a importância de manter esses encontros para fortalecer a diversidade de opiniões na sociedade. Pelo país, o Censo Geral da População é um assunto também em destaque nesta edição, mas por enquanto falamos, aliás, já acabamos de referir, no domínio do desenvolvimento sustentável. O que ocorreu hoje em Luanda tem também a ver com reflexões em torno do nível ainda baixo, em termos de alcance de metas para o país. Um estudo realizado durante 18 meses em Angola foi apresentado hoje e resume a avaliação do progresso em áreas-chave como a saúde e educação. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que representam um apelo urgente à ação de todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento para uma parceria global. Em Angola, um estudo realizado em 18 meses foi apresentado esta terça-feira, depois do último relatório sobre a implementação dos ODS ter sido apresentado em 2021. Os resultados oferecem uma avaliação do progresso do país em áreas-chave como educação e saúde. Nós temos registrado progressos em vários objetivos de desenvolvimento sustentável, nomeadamente aos relacionados à paz, à parceria, à cooperação, aos relacionados, por exemplo, à diversificação e aumento do crescimento econômico. Também reconhecemos que ainda temos desafios em relação a outros, fundamentalmente a redução da pobreza, que entendemos que ainda devemos desenvolver um conjunto de ações para podermos dirimir até 2030. Sob o lema Acelerando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Angola, o estudo contou com a colaboração do Instituto Nacional de Estatística, INE, com o apoio das Nações Unidas. O estudo teve como base a concepção de um modelo para investimentos no país. Esse processo vai dar-nos os dados e vai apoiar-nos em realizar onde estamos exatamente no alcance dos ODS, e com aqueles resultados nós podemos acelerar as nossas atividades, os investimentos, para que até 2030 nós vamos chegar pelo menos até 50% ou 70% do alcance dos ODS. Os resultados mostram que os principais aceleradores para a implementação dos ODS em Angola são fundamentalmente 9 áreas, dentre as quais podemos destacar educação, saneamento básico, proteção social, gênero, dentre outras. Uma vez direcionado o investimento sobre essas áreas, poderíamos então acelerar a implementação dos ODS em Angola. Por outro lado, também viu-se a necessidade de podermos reforçar o financiamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas numa matriz diversificada. Por um lado, mobilizar recursos públicos e, por outro lado, mobilizar recursos privados, internos ou externos, porque se avalia que, a nível global, todos os países, a essa altura, têm dificuldades na implementação dos ODS. Nesta terça-feira, o Sistema das Nações Unidas em Angola apresentou também o Relatório Nacional Voluntário, que será exibido em Nova York em 2025. O relatório enfoca medidas para a diversificação econômica, o combate à fome e à pobreza, além de outros fenômenos sociais que estão entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Nós temos bastante desafios, mas a diversificação da economia que nós temos que concentrar, nós temos também que investir mais no ambiente, da proteção do ambiente e na criação do emprego especialmente para os jovens. E falamos a seguir do acesso a alguns serviços sociais, apesar de estarem localizadas numa área privilegiada de Luanda. Algumas zonas do Morro Bento, no município de Belas, continuam sem abastecimento regular de água. E para suprir a necessidade, os moradores dependem das chamadas culpa-patas e cisternas. E o valor que se cobra por bidão não é baixo. Apesar de ser uma área nobre de Luanda, os moradores do Morro Bento, no município de Belas, nunca tiveram água nas torneiras. Para obter o líquido, precisam recorrer a culpa-patas e cisternas, pagando preços altos. Eu cheguei aqui neste bairro em 2000, mas esse bairro não encontrei água. Íamos cartar água lá embaixo na Corimba. É atravessar a estrada com as banheiras na cabeça para subir aqui em cima. Até hoje meteram as torneiras, nunca tivemos água. Banheira no tanque é 200 kwanza. Eu estou aqui desde 1995, até hoje não temos água. Não sei há quanto tempo temos as torneiras, me esqueço. Estão ferrujadas, à espera de água, até hoje a água não aparece. Moradores afirmam que as ligações domiciliares feitas há anos estão empoeiradas e danificadas. Eu estou aqui desde 2000, até já esqueci o ano que meteram as torneiras, pai, o tempo é demais. O tempo é demais, as torneiras, há pessoas aqui já não têm torneiras em casa. Todas as torneiras foram danificadas. Só nos mentem, ora vão ter água, já pegamos lata, batemos aí, até hoje não há solução. O sofrimento que temos é água e esse bairro não tem mercado. Se você não for no Catinto, aonde é, não temos mercado. Só sabemos que estão a cavar nas estradas, estão a encher, estão a meter os tubos e não sabemos o destino, não sabemos se é para nós ou para outro lado. Os culpa-patas aproveitam a situação vendendo água a 100 kwanzas por bidão. Neste momento, o nosso trabalho é mesmo vender água. Temos que tirar água na samba, estamos a vender aqui, contribuir aqui nesse bairro. O bairro que passa, aqui neste momento não há bairro que passa. Que passa é só Futungo e Multiprefi, lá na Embaixada, mas aqui em cima não está a passar. Morro Bento não está a passar. Bairro Ambo também não tem. E Pedalé também não tem. E Ilha Seca também, esse redondo tudo não está a passar. Nós é que estamos a contribuir essa água para vender aqui, ajudar só. Os bidões estamos a vender 100 kwanzas. Em contrapartida, a infraestrutura de acesso e saneamento no Morro Bento é razoável, permitindo uma vida tranquila, mesmo quando chove. Já temos as ruas mais ou menos asfaltadas, nem todas, né? Que não tem saída, deixaram assim. Essa, se tem um pequeno asfalto, porque foi um vizinho que meteu, não chegou até lá ao fundo. É só até a casa dele e terminou. Aqui, tempo chuvoso, não temos problema. Tempo chuvoso, não temos problema. Boa cidade. Diante da falta de água potável em vários bairros de Luanda, a IPAL promete solucionar o problema com um projeto de escavação e tubagem, visto um pouco por toda a cidade. Eu falo concretamente do sistema 4-BITA, que vai incidir-se maioritariamente pelo município de Belas e também vai reforçar a zona do Camama e do Benfica. Estamos a falar também do projeto ou sistema 5 Quilonga Grande. O Quilonga Grande vai preencher aquilo que é o déficit que ainda registramos nos municípios de Cacoaco, Icolibengo e Viana. Enquanto a situação não se resolve, moradores pagam até 20 mil kwanzas por uma cisterna de 10 mil litros a cada 15 a 20 dias e 100 kwanzas por 25 litros com culpa-patas. Regresso da informação no Girassol Jornal. A notícia triste que marca o dia. O Conselho de Administração da Rede Girassol lamenta profundamente, como já aqui fizemos referência, a morte do jornalista Ismael Mateus. Escreve que foi com profundo pesar e consternação que tomou conhecimento do falecimento do jornalista e seu colaborador Ismael Mateus, vítima de acidente de viação ocorrido hoje, 1 de outubro de 2024, em Luanda. O malogrado abraçou o projeto da Rede Girassol há 6 meses,
onde era o protagonista principal num espaço de opinião da TV Girassol, denominado Visão de Ismael Mateus e emitido às sextas-feiras. Comprometido com a verdade e de fortes convicções, Ismael Mateus era exímio na forma de abordar e esclarecer os diferentes assuntos da vida pública a nível nacional e internacional. A sua versatilidade permitia-lhe discorrer sobre temas diversos da política, economia, sociedade, cultura e desporto. A maioria dos jovens jornalistas da Rede Girassol teve o privilégio de ter recebido ensinamentos de Ismael Mateus na qualidade de docente universitário do curso de Comunicação Social da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto e também no ensino médio, no Instituto Médio de Economia de Luanda, IMEL. Aliás, Ismael Mateus era carinhosa e respeitosamente tratado por professor na redação da Rede Girassol. Com a morte prematura de Ismael Mateus, a classe jornalística perde um dos seus mais notáveis representantes e o país uma das suas referências maiores na arte de comunicar. O Conselho de Administração da Rede Girassol, em nome do coletivo de trabalhadores, manifesta os mais profundos sentimentos de pesar à família do malogrado Ismael Mateus. E seguimos em direto para a Casa do Óbito. O jornalista Simão João traz mais desenvolvimentos sobre este triste momento que estamos a viver. Simão, boa noite. Boa noite, Simão. Exatamente, muito boa noite, Simeão Mundula, e também aos telespectadores no Girassol Jornal. Neste momento o clima é de bastante consternação em relação ao passamento físico de Ismael Mateus, que nesta sexta-feira, portanto, estaria a apresentar a mais um programa Visão de Ismael Mateus. Vamos agora aqui tentar perceber, diante de familiares, amigos e também alguns colegas de profissão, este momento trágico que abalou a sociedade no geral. Gentiliano de Oliveira é um dos irmãos de Ismael Mateus. Muito boa noite. Estamos a falar de um homem ligado à sociedade, um momento que caiu como uma bomba para todos, de facto. De facto, Angola perde um grande homem, sem sombra de dúvida. Um grande homem, deixa um grande legado no seio dos angolanos e particularmente no seio da nossa família. Ismael, o nosso pilar, o nosso embondeiro, arrancaram-nos de forma trágica e só temos a lamentar. E dizer também que reiterar aqui os nossos agradecimentos a vocês, ao Girassol, à sociedade no geral, as entidades privadas, reiterar o agradecimento pela solidariedade prestada. Temos sentido, de facto, esse calor das mais diversas formas, a nível nacional, a nível internacional, não param as mensagens, chovem mensagens em solidariedade ao nosso Ismael. Entretanto, palavras me faltam nesse momento, dizer que o Ismael, de facto, deixa um grande legado, não só no seio dos angolanos, como no seio da família. Um grande legado, um homem de muita fé, um homem batalhador, um homem defensor acérrimo dos direitos humanos. Enfim, sem palavras. Obrigado. Aqui palavras de Gentiliano Oliveira, um dos irmãos de Ismael Mateus. Simeão Mundula, agora vamos à conversa com Francisco Mendes, que trabalhou durante muito tempo com Ismael Mateus. Muito boa noite. Portanto, uma notícia trágica que ninguém esperava. O que é que lembra de facto de Ismael Mateus? Muito boa noite a todos os telespectadores da TV Girassol. É de facto uma notícia triste. Ismael Mateus era um gigante da comunicação social angolana. Trabalhei com Ismael na rádio quando entrei e depois trabalhei também com Ismael
quando ele era secretário-geral do Sindicato de Jornalistas. Na lista em que ele concorria, a lista vencedora, ele havia convidado para ser secretário para desenvolvimento, se ainda me lembro do ploro que devia ocupar. E mais tarde colaborei com o Ismael no jornal que ele fundou, que é o Cruzeiro do Sul, e hoje estamos aqui no momento de muita dor, de um dos piores momentos da comunicação social angolana, porque nós perdemos um mestre, um gigante do nosso jornalismo. Obrigado, Francisco Mendes, ele que é o presidente do Conselho de Administração da Televisão Pública de Angola. Quem também se faz presente aqui neste momento é a secretária-geral da Organização da Mulher Angolana, Joana Tomás. Muito boa noite. Na qualidade de jornalista também, privou vários momentos com Ismael Mateus. O nosso laço vai além do jornalismo, vai além do profissionalismo. A nossa irmandade como metodistas nos fortaleceu. Quem pode cruzar o caminho do Ismael Mateus certamente ficou tocado e transformado. Era um homem que partilhava todo o conhecimento que tinha e que estava muito preocupado em formar novos jornalistas. Um patriota que não tinha medo de criticar, sempre no intuito de criticar para melhorar, de criticar para construir. Foi mesmo um choque muito grande de manhã, quando eu ia trabalhar e ouvi pela rádio que ele tinha falecido. Passei um dia muito triste porque eu estive com ele, trabalhei com ele no júri do prêmio Máscaras de Ouro da TPA, onde aprendi muito com os mais velhos, sempre dizendo que vamos formar classe de jornalistas que possam ser verdadeiros cidadãos e primar pela isenção, pela qualidade de informação. É um golpe muito grande para nós, perde o jornalismo angolano, perde Angola, um cidadão que estava sempre preocupado no bem querer e no bem fazer. Nós estamos aqui sem ainda acreditar que ele partiu, sem ainda acreditar, porque não se formam jornalistas da craveira dele num pouco tempo. Então nós perdemos muito. Só estamos aqui agora a nos consolar aqui no seio familiar, para que Deus nos dê força e nos conforte, principalmente para a mãezinha que fica. A mãe está a chorar muito, porque era um filho muito presente na vida da mãe. Então, obrigado. Obrigado, secretária-geral da Organização da Mulher Angolana, Joana Tomás, que marca também presença aqui em casa de Ismael Mateus, que pelas imagens de Luís podemos aqui então observar este momento de bastante consternação. Por esta altura vai sendo entoado alguns hinos do Inar o Povo Cantai, portanto é um momento também para que recordarmos que Ismael Mateus foi ligado à religião, propriamente à Igreja Metodista Unida em Angola. Daí então a presença de vários fiéis desta igreja que é parceira do Estado angolano, que portanto marcam aqui presença em casa de malogrado Ismael Mateus, que hoje por volta das 5 horas, fruto de um acidente na Avenida 21 de Janeiro, Ismael Mateus então acabou por perder a vida naquele instante. Nesta altura são várias as pessoas que se fazem presente aqui na casa de Ismael Mateus, no distrito urbano da Camama, onde está a acontecer então o velório deste renomado jornalista e também membro da sociedade angolana. São várias as reações que nós já podemos então nos aperceber e também constatar e que chegaram à nossa mesa de redação. Simeão Mundula, este é o apontamento possível por esta altura aqui na casa de Ismael Mateus, um colaborador que esteve conosco durante cerca de 5 meses no programa Visão de Ismael Mateus. Boa noite.
Boa noite, Simão João. Ora bem, e decorre pelo país o Censo Geral da População e Habitação. A nossa equipa passou hoje por algumas zonas do Kazenga e ouviu os munícipes sobre o processo. Vamos acompanhar. A presença dos agentes censitários em municípios como o do Kazenga já foi vista por algumas famílias que já foram contabilizadas para o Censo Geral da População e Habitação, que decorre desde o dia 19 de setembro. Dona Délia Gaspar, com 12 agregados, foi uma das primeiras no bairro Cariango a receber os recenseadores e descreve como foi o processo, que espera ser útil para melhorar a condição social de sua família. Perguntaram aos filhos quantos filhos eu tenho. Eu ainda estava complicada explicar quantos filhos eu tenho. Mas me disseram, a partir do primeiro filho até o último, quais são os nomes. E eu dei os nomes. Espero que os benefícios, seja boa coisa para nós. Depois de ser contada em 2014, Dona Engrácia diz que quer voltar a fazer parte das contas de quantos somos em Angola. Gostaria que passassem já para eu me sentir mais descansada. Precisamente a equipa de ontem, eu estou na rua 16, que é na Travessa, e eles vinham pela rua 15 para escrever a esquina daqui. Eu fiquei de pé, eu disse, meninos, mas prestaram atenção uma das meninas. Eu disse, na minha casa ainda não foram lá, mas ontem vos vi de costa para lá e agora estão a vir daqui. Disse, está bem, mãe, fica descansada, não vamos te esquecer. Melhorado é que o censo se realiza, né? Que eu seja contado. Para eu ter uma ideia ideal de quanto nós somos de concreto, né? É a água não chorra corretamente nos nossos bairros, o resíduo, bairro Calauenda, nós temos escassez de água. Fernando Francisco, morador no município do Kazenga há quase 50 anos, destaca os benefícios do censo para as famílias angolanas e não angolanas. Mais valia porque nós não sabemos quando somos. Temos o censo anterior, então temos que ter o censo atualizado de forma para sabermos quando somos e para também o governo poder distribuir as políticas sociais, para dar condições para o pessoal e assim como também para a juventude, encontrar serviços, para planificar esse plano todo para encontrar consenso para a melhoria da população. Recordo que o Censo Geral da População e Habitação decorre em todo o país até o dia 19 de outubro. 92 mil técnicos garantem pela primeira vez de modo digital o processo, que acontece sob o lema Juntos Contamos por Angola. O Hospital Central do Lubango abriu a primeira sala de quimioterapia no sul do país, um procedimento ainda em fase experimental e que conta com médicos angolanos e médicos estrangeiros para um diagnóstico comum. A unidade hospitalar da Huila conta a abrir dentro em breve salas de radioterapia de formas a dar uma resposta mais rápida às tipologias de cancro que mais afetam a região, e entre eles estão os cancros da mama e do útero e ainda também o da próstata. O Hospital Central do Lubango abriu a primeira sala de quimioterapia no sul do país. De acordo com a diretora da Unidade Sanitária, Lina Antunes, o procedimento, ainda em fase experimental, é efetuado para o tratamento dos 5 tipos de câncer mais frequentes na região. A gestora hospitalar adiantou que o próximo passo será a abertura de serviços de radioterapia. Abrimos uma sala de químio experimental, quer dizer, nós não temos ainda um número de pessoal suficiente, nós não temos cabimentação suficiente para tratar todos os doentes com câncer. Nós estamos, portanto, a investir nos principais cânceres, os 5 principais cânceres, mama, útero, próstata e depois intestino. E depois, na nossa região, identificamos um outro 5º tumor, que é frequente aqui, que nós temos que estudar melhor, que é o tumor cerebral. E naqueles doentes que têm mais possibilidade de cura, quer dizer que chegaram mais cedo e o tipo de câncer não é tão agressivo. É estes que nós vamos investir, não é? Porque quem é gestor sabe que o dinheiro não chega para tudo, infelizmente. Ainda não é o top, né? É apenas uma experiência de implementação da quimioterapia a nível regional, mas penso que o próximo passo será a radioterapia para concluir o tratamento dos doentes com câncer. Segundo a responsável, o hospital conta com a colaboração de técnicos nacionais e também estrangeiros
para a seleção dos pacientes que são semanalmente submetidos ao tratamento, sendo 8 por dia. Nós todas as semanas discutimos quais são os doentes que vão fazer quimioterapia. É uma consulta multidisciplinar. Essa decisão não é tomada só pelo Hospital Central. É uma reunião que é feita online com todos os intervenientes, médicos do Instituto de Controlo do Câncer em Luanda, médicos do Instituto Português de Oncologia do Porto, 2 médicos voluntários da ONG que são médicos de câncer, portanto são médicos oncologistas médicos, os nossos médicos, especialistas das várias áreas, sentam-se, discutem o doente, apresentam o doente, o estadio em que está o doente, com os exames todos de apoio, TACs, ressonâncias, etc., exames laboratoriais, e depois decide-se, este doente sim tem prioridade para fazer químio, este doente já não vai ter benefício, este doente tem que ser operado primeiro. Essas decisões são tomadas semanalmente. O Programa de Promoção dos Direitos Humanos no país dominou as reflexões na sessão temática desta terça-feira no Centro de Imprensa Aníbal de Melo. Na ocasião, a Secretária de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania voltou a chamar a atenção para a preocupação que tem a ver com os casos de tráfico de seres humanos e apresentou números considerados preocupantes. Angola registrou nos últimos anos mais de 200 casos de tráfico de seres humanos. De acordo com informações avançadas nesta terça-feira pela Secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania, Ana Celeste Januário, Luanda continua a ser a província com maior preocupação por causa da sua densidade populacional. A nossa base de dados, neste momento, tem mais de 200 casos. As províncias de fronteira são as províncias com maior nível de casos por causa do movimento de entrada e saída. Luanda, obviamente, com todos os desafios e o número de habitantes que tem, é uma província de preocupação ao lado das outras províncias de fronteira, mas também temos casos de tráfico a nível internacional, que são angolanos que são aliciados por várias formas a deixar o país com várias promessas, do mesmo modo estrangeiros que vêm para Angola com promessas de emprego, de uma série de coisas e que depois acabam por estar envolvidas em situação de tráfico. Em relação aos direitos de proteção à criança, a governante que respondia às questões dos jornalistas durante a 31ª sessão temática sobre o Programa de Promoção dos Direitos Humanos sinalizou que as responsabilidades de amparo aos menores têm estado a ser invertidos pelos progenitores. O que temos estado a verificar, não é que passa a primeira linha de proteção, família, passa a segunda linha de proteção, sociedade, e imputamos a responsabilidade isolada ao Estado para resolver um problema que devia ser resolvido pelo pai e pela mãe. Muitas ocasiões verificamos que há uma inversão de quem tem que trazer os lucros para a família em casa. O pai e a mãe ficam sentados e a criança vai para a rua trabalhar ou pedir. Está errado. Como podemos pedir responsabilidade ao Estado quando aqueles que são da primeira linha não fizeram ou não estão a fazer o esforço necessário para resolver? Aliás, desde logo a questão dos dados de fuga à paternidade vem dizer isso. E o secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas, destacou o contributo da classe jornalística para a modelação das consciências sobre a importância dos direitos humanos. Para dizer que o jornalismo deve sim, é uma atividade nobre que deve ser usada sobretudo para a modelação da consciência social de qualquer país e é um fator positivo e indutivo para que possa assegurar sobretudo o seu contributo para o desenvolvimento econômico, social e político de qualquer país. Durante a sessão temática, a Secretária de Estado para os Direitos Humanos e Cidadania avançou que das ações implementadas nos últimos 2 anos para a proteção da população em matérias ligadas ao setor, foram criados comitês de direitos humanos nas 18 províncias do país. Técnicos das administrações municipais estão a ser capacitados sobre as modalidades de pagamento do imposto sobre o valor acrescentado, uma iniciativa da Administração-Geral Tributária que pretende, com a jornada, colmatar algumas irregularidades que se têm registado na sequência dos atos de pagamento.
O imposto sobre o valor acrescentado é um tipo de imposto cobrado de forma incremental com base no valor econômico adicional ou valor agregado. É cobrado sobre o preço de um produto ou serviço em cada etapa da produção, distribuição ou venda ao consumidor final. Funcionários da administração locais receberam formação sobre o pagamento sobre o imposto sobre o valor acrescentado devido a algumas dificuldades que foram encontrando na altura do pagamento do referido imposto. Na verdade, nós estamos aqui a interagir com as administrações municipais, essencialmente para falar um pouco acerca do IVA, as suas obrigações, na repercussão das faturas e também as obrigações das emissões das faturas, uma vez que se trata de um imposto eletrônico. Sabemos que as administrações municipais e outros órgãos fazem parte da grelha de unidades orçamentárias, órgãos dependentes do governo que realizam despesas, e essas medidas contratam fornecedores para transmissões de bens e prestação de serviços que a pior esses devem prestar, devem transmitir os bens, cumprindo com a obrigatoriedade de emissão de uma fatura, que é o documento que obviamente formaliza esse ato de transmissão de bens ou então de prestação de serviço. O administrador municipal de Talatona, José de Oliveira Bastos, disse que é necessário que os funcionários tenham um refrescamento sobre a matéria, porque desde que foi implementado em 2019, vai-se notando alguma lentidão no aprendizado. A gente está a caminhar devagar, vai caminhando devagar. Penso eu que a nível da SADC somos o país que mais estamos atrasados a nível desse imposto, e a pedido das administrações municipais, tendo enfrentado algumas dificuldades no que concerne a lidar com esta matéria, as administrações municipais, em parceria com o governo da província de Luanda e o Ministério das Finanças, estão aqui a fazer um refrescamento com técnicos do Ministério, a darem alguns inputs aos senhores administradores municipais e todas as empresas a nível do governo da província de Luanda que tratam desta matéria. Portanto, é um refrescamento que o Ministério das Finanças vem fazer aos senhores administradores e alguns gestores públicos. O chefe de Estado angolano saudou o povo, o governo e o homólogo nigeriano por ocasião da celebração do 64º aniversário da independência da República Federal da Nigéria, que se assinala hoje, 1 de outubro. O presidente João Lourenço considera a data assinalável para o povo nigeriano, realça as excelentes relações históricas de amizade e cooperação que os dois países mantêm há vários anos. E ao longo desta edição do Girassol Jornal está reservada mais atualidade além fronteiras. Por enquanto, seguimos para o segundo intervalo da noite. Não saia daí, voltamos a seguir. Até já. Já de volta e agora olhamos para o desporto. Gilberto Gibelé, Cadu, Vidinho, Meg e Modesto regressaram aos eleitos de Pedro Gonçalves para os duelos referentes à terceira e à quarta jornada de qualificação ao Campeonato Africano das Nações, que acontece no Reino de Marrocos. 25 jogadores foram chamados pelo técnico português ao serviço dos Palancas Negras para a corrida ao CAN do próximo ano. Nestas duas jornadas, Angola vai enfrentar o Níger nos dias 11 e 15 do mês em curso. Para a baliza, mereceram a confiança de Pedro Gonçalves, Neblu, Cadu e Ricardo Batista. Estarão concentrados a partir do dia 7 de outubro os seguintes defesas: Bastos Kisanga, Jonathan Boatu, Clinton Mata, David Carmo, Quelonda Gaspar, Núrio Fortuna, Sandro Cruz e Vidinho. No coração do meio-campo foram chamados 7 jogadores, sendo Fred, Maestro, Show, Pedro Bondo, Meg e Rui Modesto. Para o setor mais avançado, Pedro Gonçalves chamou Zini Salvador, Mabululo,
Dave Vieira, comumente conhecido como Gibelé, Milson, Gelson Dalla, Randinteca e Zito Luvumbo. O treinador dos Palancas Negras, Pedro Gonçalves, sublinhou que vão para esta dupla ronda, focados na vitória. Portanto, essa é a nossa ambição, é que ao fim desta janela FIFA estejamos bem lançados para a qualificação. Aquilo que nós queremos claramente é estar presentes. Sabemos que, ao fim de 4 jornadas, em função do alinhamento dos resultados, poderá haver seleções qualificadas. Não é muito comum, mas pode acontecer. O nosso objetivo é estar qualificados. Vamos jogar contra a seleção do Níger, uma seleção forte. Gilberto Gibelé, Cadu, Vidinho, Meg e Rui Modesto são os atletas que marcaram a convocatória de Pedro Gonçalves no que toca aos regressados. A seleção nacional concentra-se no próximo dia 7 do mês em curso. E do desporto para a notícia de última hora, o Irão disparou quase 200 mísseis contra Israel, como tinha previsto os serviços secretos dos Estados Unidos. O governo de Benjamin Netanyahu promete retalhar e apela à obediência e união do povo israelita. O ataque iraniano sucede horas depois de Israel ter invadido o Líbano, no que descreve como ataques terrestres limitados, localizados e direcionados contra alvos terroristas e infraestruturas do Hezbollah no sul do país. Tel Aviv promete fazer tudo o que for necessário para evitar que 7 de outubro se repita em qualquer das suas fronteiras. E esta é, como dissemos, notícia de última hora, da qual esperamos mais desenvolvimentos ainda ao longo deste Girassol Jornal, se for possível. Por enquanto, voltamos à notícia da abertura, a morte do jornalista Ismael Mateus. Portanto, já aqui referimos que o Conselho de Administração da Rede Girassol mostra-se profundamente consternado e ouvimos a seguir o que nos diz o Presidente do Conselho de Administração da Rede. O Ismael Mateus está conosco na Rede Girassol há relativamente pouco tempo. Muito mais tempo tem ele de convívio naquilo que é o desenvolvimento da comunicação social em Angola. Todos os monstros da comunicação social em Angola conviveram com o Ismael Mateus. Se calhar eu também posso dizer isso. Há mais de 35 anos iniciamos praticamente ao mesmo tempo a carreira de jornalismo, ele na Rádio Nacional, eu na TPA. Ismael Mateus começou a ser namorado por nós já aqui há algum tempo. Sempre tivemos a intenção de trazê-lo para um conteúdo na Rede Girassol. Isso concretizou-se há poucos meses. Em finais de maio, princípios de junho, finalmente conseguimos assinar um contrato com ele em que ele se responsabilizou pelo conteúdo Visão de Ismael Mateus. Queria aproveitar para, em nome do Conselho de Administração do Grupo Vitória Press, Rede Girassol, de todos os trabalhadores e colaboradores, os nossos mais sentidos pésamos e que a sua alma descanse em paz. Que descanse em paz a alma de Ismael Mateus. E é assim que termina esta edição do Girassol Jornal. Agradecemos pela sua sempre aprazível companhia. Voltamos a estar juntos amanhã à mesma hora, 19h45. Boa noite. E a seguir, já dissemos, tem especial em homenagem a Ismael Mateus. Estamos juntos.